Seven time. Sétima vez. Capítulo 1, versículo 14. Estas são as 10 Sefirot do nada, niente, o fôlego do Altíssimo, eterno, vivo, fôlego do fôlego, água do fôlego, fogo da água, acima, abaixo, leste, oeste, norte, sul. Capítulo 1, versículo 14. Rabino Aryeh Kaplan, Sefer Yetzirah, o livro da formação, teoria e prática, editora e livraria Sefer. Fogo da água é o relâmpago. Além de suas implicações teóricas, as 10 Sefirot têm um importante significado místico e meditativo. Neste primeiro capítulo, o Sefer Yetzirah apresentou um sistema de meditação nas Sefirot e de adesão a elas. Podem-se usar as letras para subir na árvore da vida, mas as Sefirot são os pontos nos quais se deve descansar. Podem-se usar as letras para subir na árvore da vida, mas as Sefirot são os pontos nos quais se deve descansar, repousar. Há de fato uma importante e aparente contradição no texto. Em uma seção, capítulo 1, versículo 6, o texto diz: sua visão é como a aparição do relâmpago. Eles falam delas correndo e retornando, indo e vindo. Isto implicaria que é impossível ver a Sefirot por mais de um instante, mas como um flash de um relâmpago. É impossível ver a Sefirot por mais de um instante, como o flash de um relâmpago. Entretanto, o texto estabelece: se teu coração corre, retorna ao lugar, como está escrito, as Hayot, correndo e retornando, indo e vindo. Capítulo 1, versículo 8. Isto parece dizer que pode-se ir mais longe, mas que terá que se abster de fazê-lo. O que o texto está realmente fazendo é descrevendo dois diferentes estágios de iniciação nos mistérios da Sefirot. O texto principal que eu apresento aqui vai da página 114 à página 118. Página 15, primeiro parágrafo. O Sefer Yetzirah é, sem dúvida, uma obra-prima universal. Trata das origens do universo. Contém os ensinamentos do Criador, do Altíssimo, que permitem ao iniciado transformar pensamento em realidade, letras e números em energia, e a energia em matéria. Continuando na página 114. O que o texto está realmente fazendo é descrevendo dois diferentes estágios de iniciação nos mistérios da Sefirot. O primeiro estágio começa com o exercício em que o iniciado deve entender com erudição e ser erudito com entendimento. Capítulo 1, versículo 4. Aprender a oscilar entre as consciências Binah e Hormah. Neste nível, pode-se meditar na Sefirot com 10 profundidades, permitindo que a mente chegue até a infinidade de cada uma dessas profundidades, desde que nos achemos ainda em um estado de mentalidade oscilante,
vemos a Sefirot como o flash de um relâmpago, correndo e retornando, indo e vindo. Lembre-se, o fogo da água é o relâmpago. Entretanto, as 10 direções infinitas representam um estado de separação e desunião. Esta é a essência de Binah. O iniciado deve então conter seu fim em seu princípio. Capítulo 1, versículo 7. Página 115. Deve contemplar o ponto para o infinito, onde todas estas direções opostas convergem como uma. Isto se pode fazer com consciência Binah. Este estado de consciência só pode imaginar, visualizar coisas verbalmente ou figurá-las em palavras, verbalizações físicas. O ponto para o infinito é tanto infinito como infinitesimal e, por conseguinte, nunca pode ser representado. Quanta abstração! Quantos termos abstratos! Então, somente pode ser contemplado com consciência Hormah. Como diz o texto, isto corresponde à unidade que precede o conceito de número. Introduz um artifício muito a modo do Koan Zen, ao perguntar, antes de 1, o que você conta? Eu digo, nada. Qual é o número que precede todos os números? Tanto o ponto para o infinito como Koan, com K, Koan, estão pensados para adestrar a mente para a visualização do nada absoluto. O Ari assinala que Keter, a Sefirá Suprema, é frequentemente designada mediante a verbalização Ain, letra Ain, que significa nada. O ser infinito, o nível acima de Keter, nunca pode sequer ser designado por essa verbalização. A única verbalização que pode ser usada é Efes, a qual, segundo o Ari, denota um nada que o pensamento Binah é incapaz de captar absolutamente. Tem-se dito que o melhor modo de descrever o nada absoluto é falar dele como algo que você vê atrás de sua cabeça. O melhor modo de descrever o nada absoluto é falar dele como algo que você vê atrás de sua cabeça, já que não há divisão na nuca, já que não há visão, já que você nunca tem como ver o que está na sua nuca. O que se vê aí é o nada absoluto. Se lhe perguntarem o que você vê atrás de sua cabeça, você responderá que nada vê. Contemplar o que se vê atrás da cabeça é também um bom modo de aprender a visualizar o nada absoluto. Tente ver o que está atrás de sua cabeça ou na sua nuca. Isto é o nada absoluto. Em geral, disse que a alma consta de 5 partes: Nefesh, Ruach, Neshama, Hayah e Yehidah. 5. Destas, somente as 3 primeiras têm efeito na mente. As duas últimas, Hayah e Yehidah, são chamadas envoltórios, Makfin, que nunca podem entrar na mente. Neshama, a parte mais alta da alma que entra na mente, é o paralelo da Sefirá de Binah. Ver a consideração na tabela 15. A consciência Hormah está acima do pensamento e é como algo que existisse fora da mente, ou, como na analogia anterior, algo que víssemos atrás de nossas cabeças. Do mesmo modo que alguma coisa atrás da cabeça só pode ser vista se refletida em um espelho. Assim,
A consciência Hormah só pode ser captada quando refletida e revestida em Binah. Com relação ao pensamento consciente, a consciência Hormah é chamada de nada. É neste contexto que se afirma: refreia tua boca de falar demais e o teu coração de pensar demais. O coração denota a consciência Binah, e daqui se diz que neste nível o iniciado deve esvaziar por completo a consciência Binah. Isto se consegue mediante a contemplação do nada. Ele deve manter este nível e, consequentemente, recebe a instrução. Se teu coração corre de volta para Binah, retorna para o lugar. O lugar é a consciência Hormah que o iniciado já alcançou, uma vez que chegou a um ponto em que pode manter um estado de consciência Hormah. O iniciado está preparado para começar de fato a subir pela árvore da vida, que é a escada da Sefirot. Para concluir, a página 116. Ok, página 116, vamos até a 118. O hebraico se escreve sem vogais e, em consequência disto, a terceira pessoa é o imperativo. O hebraico se escreve com vogais, sem vogais. O hebraico se escreve sem vogais. E, em consequência disto, a terceira pessoa e o imperativo são escritos exatamente do mesmo modo. Traduzimos o último parágrafo. Selou o norte, voltou-se para a esquerda, e o selou com Re, Vav, Yod. Isto também pode ser lido no imperativo. Sela o norte, volta para a esquerda, e sela com Re, Vav, Yod. De forma similar, a expressão gravou e entalhou pode também ler-se no imperativo: grava-o e entalha-o, grave-o e entalhe-o. Entendidas deste modo, as seções capítulo 1, do versículo 9 ao 13, podem ler-se como um conjunto de instruções em vez de uma teoria de criação. E advirta a mente, preste atenção à mente, preste atenção à mente. No alicerce do subconsciente, no apêndice 1, traduzi a versão curta completamente no imperativo para demonstrar seu sentido. A suposição de que esta é a descrição de uma técnica vem apoiada pela última seção do mesmo, Sefer Yetzirah, que diz de Abraão: atou seu idioma as 22 letras da Torá, atou sua língua as 22 letras da Torá, inundou-as em água, acendeu-as com fogo, agitou-as com fôlego. Capítulo 6, versículo 7. O iniciado começa meditando em Keter, o fôlego do Altíssimo, vivo, eterno, inicial. Este fôlego deve ser levado abaixo até o nível de Yesod, fundação, alicerce. Ao fazê-lo, deve-se contemplar a essência de a voz, o fôlego e a fala. O pensamento ordinário é verbal e daí consiste de verbalizações. As verbalizações constam de letras. Nunca são as letras físicas, mas mentais, letras conceituais. Quantos vocábulos abstratos! Essas letras conceituais, entretanto, são feitas de voz, fôlego e fala. Daí que, ao meditar em tais conceitos, alguém está realmente contemplando as verdadeiras raízes do pensamento. A versão longa, o texto conclui. Na versão longa, o texto conclui: a fala é Ruach HaKodesh,
Ruach HaKodesh, inspiração do Criador, do Altíssimo. Ruach HaKodesh, Espírito Santo, está, entretanto, acima do pensamento, de onde a fala a qual o texto se refere é uma fala que precede o pensamento. O segundo passo é fôlego do fôlego. O texto estabelece, com ele grava e entalha 22 letras. Os cabalistas explicam que gravar e entalhar denotam técnicas meditativas. E isto é reafirmado na última sessão, capítulo 6, versículo 7, que estabelece que Abraão olhou, viu, entendeu, periscrutou, gravou e entalhou, e teve êxito na criação. Ensinam que gravar denota um processo no qual alguém desenha uma letra em sua própria mente. Entalhar significa, então, que esta letra está separada do resto dos pensamentos. Aqui já estamos na página 117. De forma que toda a mente aparece preenchida com ela. Pode-se fazer isto contemplando uma letra ou combinação de letras até que todas as demais imagens e pensamentos sejam banidos da mente. De outro modo, isso pode ser conseguido cantando a letra de uma forma que será logo descrita. Yod He Vav, meu, ela, ele. Yod He Vav, meu, ela, ele. Yod He Vav, meu, ela, ele. Yod He Vav Shin Ain, Yehoshua. Página 117, né? Pode-se fazer isto contemplando uma letra ou combinação de letras até que todas as demais imagens e pensamentos sejam banidos da mente. De outro modo, isso pode ser conseguido cantando a letra de uma forma que será logo descrita. Yod He Vav, meu, ela, ele. Yod He Vav, meu, ela, ele. Yod He Vav, meu, ela, ele. Yod He Vav Shin Ain, Yehoshua. Revela a linguagem desconhecida. A língua desconhecida. Este é o estágio de Malhut, no qual alguém se encontra na base da árvore da vida. É neste estágio que o iniciado deve trabalhar com a letra que ele deseja usar. Ele deve, portanto, desenhá-la na água e acendê-la com fogo. Capítulo 6, versículo 7. As instruções subsequentes, portanto, indicam como a letra deve ser carregada com poder transcendental. O terceiro passo é água do fôlego. Inicialmente, o iniciado desenha a letra no ar transparente, visualizando-a claramente. Ele deve, então, alcançar o nível de Hormah, voltando para um estado de consciência Hormah. Começa a ver a letra como se estivesse olhando-a através da água, isto é, desenhá-la através da água. A letra começa a se apagar e desaparecer, como se a víssemos através da água crescentemente profunda. O iniciado deve então gravar e entalhar o caos e o vazio, a lama e o barro. Neste estágio, a forma se rompe e dissolve por completo, como alguma coisa vista através de uma água turbulenta. Isto é o caos e o vazio. A imagem logo desaparece por completo, como se estivesse sendo vista através de água lamacenta. Isto é a lama. Finalmente, tudo que fica é escuridão como tinta negra. Finalmente, tudo que fica é escuridão como tinta negra, como se alguém estivesse enterrado. Como se alguém estivesse enterrado em lama e barro totalmente opacos. O texto descreve este processo dizendo: grave-as como um jardim. Jardim? Harém? Entalhe-as como um muro. Cubra-as
ou rodeia, cubras ou rodeias como um teto. Primeiro visualize esta escuridão sob seus pés. Estes podem parecer que se dissolvem, um fenômeno que também é mencionado em outros textos místicos antigos. Lentamente faça esta escuridão arrastar-se sobre você, envolvendo-o completamente como um muro. O alicerce, o pavimento da escuridão é a pobreza de espírito? Finalmente, faça com que ela lhe cubra e rodeie, como um teto de barro manchado de negro. Neste ponto, você nunca experimentará sensação visual alguma, nem física ou mental. Durante todo este processo, você deve estar completamente consciente da sensação de água, tranquilo e absolutamente calmo. Ele é o sentimento úmido e escuro do útero. Ele é o sentimento úmido e escuro do útero, no qual você está totalmente isolado de toda a seção. Lembre-se, esquadrinhe todos os traumas que aconteceram alguns traumas na época em que você estava no útero, com aquele sentimento úmido e escuro. O Midrash se refere a essa consideração quando estabelece que a água concebeu e deu nascimento à escuridão absoluta, a Felá. Este é o nível da consciência Hormá. O iniciado alcança então o quarto passo, onde retorna a um estado de consciência Biná. Este é descrito como fogo e luz ofuscante, como o Midrash continua. O fogo concebeu e deu origem à luz. Luz vem do pavimento da humildade de espírito. É o nível em que alguém acende-as com fogo. Aqui o iniciado deve gravar e entalhar o trono da glória, do esplendor, os serafins, Ofanim e santas Hayot, santos seres vivos. Ezequiel capítulo 1 e capítulo 10. Desenha, grava e enche a mente, entalha com essas imagens que são as mesmas visualizadas pelos profetas. Aqui a página 118, que podemos concluir com no máximo 2 minutos ou 2 minutos e 30 segundos. Ele deve começar pelo trono e logo continuar através dos diversos níveis angélicos, terminando com as Hayot, os santos seres vivos, no universo de Yetzirah, que correspondem às 6 direções. Levará, assim, o influxo ao nível de Binah. A seguir, o iniciado deve levá-lo às outras 6 Sefirot, Hesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod e Yesod. Estas estão associadas às 6 direções do mundo físico, do âmbito físico, que tem sua contraparte nos 6 dias da criação. Associando às Sefirot, às 6 direções físicas, a pessoa leva de fato o influxo até o domínio físico. O modo de atrair o influxo a estas Sefirot inferiores implica na contemplação das 3 letras Yod, He, Vav, Yod, He, Vav, Yod, He, Vav, meu, ela, ele, Yod, He, Vav, meu, ela, ele, Yod, He, Vav, meu, ela, ele, Yod, He, Vav, Shin, Ain, Yehoshua, Yod, He, Vav, Shin, Ain, Yehoshua. Sua visualização deve fazer-se como se estivessem em escrita Ashurit, com fogo negro sobre fogo branco. Ver figura 14. As letras devem aparecer enormes, enchendo por completo a mente. Você conseguiria ler um texto de uma página em branco escrito com letras brancas? Você conseguiria ler um texto
de uma página branca escrito com letras brancas? Figura 14. As letras Yod He Vav em escritura Ashurit. Yod He Vav. Meu, ela, ele, ela. A ideia de fogo, para concluir, vamos concluir a página 118 com mais 1 minuto e 30 segundos no máximo. A ideia de fogo negro não é só a ausência de luz, mas sim a presença de luz negativa. Fogo negro. Fogo negro. Universo da pobreza de espírito, o negro deve ser tão intenso, para ser brilhantemente negro, como a luz é brilhantemente branca. A luz é do pavimento da humildade de espírito. Este é o fogo negro, com o qual as letras devem ser descritas. Fogo negro. Fogo negro é luz negra? Enquanto as combinações de letras são contempladas, a pessoa deve voltar-se para a direção apropriada, seja física ou mentalmente. Após completar as 6 direções e permutações, esta parte do exercício estará terminada. O que fica ainda são as aplicações astrológicas desta técnica, que serão apresentadas nos capítulos 4 e 5. Este é o processo descrito no caso de Abraão. Ele as acendeu com os 7 planetas. Ele as dirigiu com as 12 constelações. Capítulo 6, versículo 7 do Sefer Yetzirah. O último versículo de todo o livro com 6 capítulos. E em seguida, página 118, vem o início do capítulo 2, com a letra Bet, house, casa. Esta foi a página 114, a página 116 do Sefer Yetzirah, livro da criação, do Rabino Aryeh Kaplan, editora e livraria Sefer.